Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a todos que nos dão o prazer, de assistirem esses minúsculos trabalhos, trabalheiros, muito pequenos, que fazemos na divulgação da doutrina a partir das obras, que temos ao nosso alcance e que não são poucas. Hoje vamos dar mais uma olhadinha pequena no Livro dos Espíritos. O que nós vamos estudar? A questão é, sou espírito. Nós temos visto vários debates no que diz respeito a este tema, e alguns até bastante aguerridos e apaixonados. E quando falamos até dos princípios da realidade do espírito, as pessoas têm assim dificuldade de entender, até por uma questão dogmática, interesse. Então, em função disso, nos cabe aproveitar esse veículo que temos para divulgar esses postulados, ou o postulado da doutrina. Na doutrina espírita, temos como base o Livro dos Espíritos, que chamamos de Pentateuco, dentro do movimento. E hoje vamos estudar essa questão. Sou espírito. Então vamos falar da origem e natureza dos espíritos. Onde está isso? Está lá na parte segunda, quando estudamos do mundo espírita ou mundo dos espíritos. No capítulo 1 dos espíritos, fala na tábua, que está lá, origem e natureza dos espíritos. Mundo normal, primitivo. Forma e ubiquidade dos espíritos. Perispírito. Diferentes ordens de espíritos. Escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. E lá ainda, desenrolando, mostra para nós sobre uma abordagem bastante profunda sobre a progressão dos espíritos. Também fala dos anjos e demônios. Mas na questão 76 deste livro, 7.6, que a gente chama, 7.6 ponto. A pergunta que Kardec fez aos benfeitores da humanidade foi a seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? E os benfeitores disseram a Kardec: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, está dizendo, repetindo, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, fora do mundo material, povoam os espíritos. E tem uma nota, A palavra espírito, Kardec, esclarecendo para nós, é empregada aqui por designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Aí já está falando de... Vamos ver o que está falando. Na questão 77, é feito assim, Kardec faz assim aos benfeitores da humanidade. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isto denominados filhos de Deus? Kardec,
faz aquela pergunta que nós gostaríamos de fazer, né? Ele nos representa literalmente. E a resposta dos benfeitores? Meu Deus! São obras de Deus, exatamente com a máquina ou é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. E na questão 78, né, continua os benfeitores. Os espíritos tiveram princípios ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres, com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. E na questão 79, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E a resposta dos benfeitores: evidentemente, os espíritos são a individuação, a individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualizados do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. E continuando na questão 80, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Os benfeitores respondem a Kardec: é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E na questão 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. E na questão 82, Kardec pergunta aos benfeitores: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? E os benfeitores: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem comparação ou analogia para vós outros. E tão etérea, é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. A questão 82.
Kardec ainda pergunta os benfeitores, né? Continua. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Ainda é aquela questão. E continuação da resposta, que nós mantivemos separado para arrumação, dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelos sentidos que lhe falta, pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. E na questão 83, ainda Kardec pergunta os benfeitores da humanidade: os espíritos têm fim? E os benfeitores respondem: compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, um fim, e se, em dado um tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos imateriais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve início, que teve começo, não possa ter fim. Isso ainda é Kardec, né? E aí os benfeitores, aí sim, agora responde a Kardec: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que a repilais. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Então, a questão 83, ela é alongada por Kardec e a conclusão é o finzinho da questão, né? A conclusão do benfeitor. O que fica para nós evidente é que com o estudo, né, do livro dos Espíritos, né, para nós fica mais acessível a compreensão desses entes que nós somos, esses entes espirituais. Mas Jesus disse para nós e provou para nós. Jesus mostrou em várias oportunidades o quê? Os endemoniados, que a doença não pertencia àquele corpo no qual ela se manifestava. Quantas desobsessões Jesus, né, curou, libertando os dois agentes, né, o receptor e o transmissor, aqui mesmo, caminhando conosco aqui nessa terra, né? Botando os pés nessa nossa terra e pegando esse sol que nós estamos também pegando, né? Ele disse também: meu reino não é deste mundo. E no episódio do Calvário e depois, quando ele ressurge, fica evidente para nós qual o reino de qual ele está, que reino ele estava se referindo nas suas colocações anteriores. Ele foi marcando diferença do reino de Deus, né? E nos mostrando o caminho do resgate para que vivamos, né, mais tranquilos, né, aqui mesmo na Terra, enquanto esperamos, né, o momento de estarmos inteiramente nesse reino, nesse mundo. Nós vemos a questão do sono,
já estudamos aqui também a questão 400 em diante, né? Do capítulo 8, que trata da emancipação da alma, que quando dormimos, né, emancipamos e vamos rever os nossos amores. Quando despertamos de manhã, trazemos algumas lembranças, né, dessa relação que estabelecemos naquilo que chamamos de sonho. Então, nós temos condições de, mesmo encarnado, né, estar vivendo a realidade do Espírito. Por isso que ele nos diz: meu reino não é deste mundo. E nós ficamos assim bastante, né, sofridos com a imagem do Calvário, que não ficaria, aquela brutalidade toda, né, e as defecções daqueles que estavam próximos de Jesus. Mas depois, Magdala veio com a notícia. Como ele havia nos prometido, ele continua vivo. E nós também permaneceremos vivos, porque a realidade do Espírito nos mostra claramente que a morte, como queremos, né, atribuir responsabilidade, né, não existe. A morte não existe. Existe uma mudança. Viemos e voltaremos. Mas permanecemos, pois mesmo encarnado, não estamos fora da realidade do Espírito. Somos almas, espíritos encarnados. Muito obrigado. Essa gotinha, né, de Espiritismo voltará oportunamente. Saúde e paz. Valeu a atenção, viu? Tchau.